Olá, está começando mais um Ligado em Saúde. Ciclos irregulares, suores, calores, perda de lubrificação, de libido, inchaço no seio e no corpo, insônia. Estes são alguns sintomas que podem acometer as mulheres que entram na menopausa. Mas para muitas delas, esses sintomas aparecem muito mais cedo, antes mesmo dos 40 anos. São mulheres que sofrem com a menopausa precoce, o tema do nosso programa de hoje. E para conversar com a gente sobre o assunto, convidamos o Dr. Ricardo Vasconcelos Bruno. Ele é ginecologista da Associação Brasileira de Climatério. Olá, doutor, como vai? Tudo bom? Tudo bem. Doutor, Prazer. antes da gente falar da menopausa precoce, eu queria falar um pouquinho sobre a menopausa. O que esse período, o que esse processo representa emocionalmente e biologicamente na vida de uma mulher? Olha, é uma passagem extremamente difícil da vida da mulher. A verdadeira barreira dela se adaptar a essa nova vida sem os hormônios que a geraram durante toda a sua vida. Essa deficiência do hormônio, principalmente o estrogênio, que é a grande perda que a mulher tem nessa faixa, a leva a consequências e sintomas extremamente indesejáveis, né, que diminui bastante a sua qualidade de vida, um fator que hoje em dia que mais procura que é a qualidade de vida. Esse é um fator primordial com essas mudanças que se adquirem aí, com todos esses sintomas que você já narrou no início da sua narrativa, que realmente prejudicam bastante a vida dessa mulher. Uhum. E a gente falar de menopausa precoce é falar de que idade exatamente, doutor? Menopausa precoce, um termo até técnico, né? É um conceito técnico, esse conceito de uma mulher que tenha todas as sintomatologias antes dos 40 anos de idade, que a gente espera que a menopausa se projete na mulher na faixa de 45 a 55, mas após os 40 anos já é aceitável que ela entre em processo de menopausa, mas antes dos 40 anos realmente é considerada uma menopausa precoce. Uhum. E esses sintomas da menopausa precoce, eles são mais acentuados que os da menopausa normal ou não? Eles até se assemelham bastante? Não, eles se assemelham. As consequências é que podem ser piores, né? Como doenças graves, que a gente se preocupa muito com a osteoporose, a doença em que a mulher vai perdendo a massa óssea, que é extremamente comum nas mulheres menopausadas. Quanto mais precoce elas tiverem essa menopausa, mais chance de adquirirem a osteoporose e os seus ossos ficarem fracos, aquelas fraturas por qualquer queda, elas podem estar sofrendo fraturas, e isso fica muito mais perigoso com essa menopausa precoce. Doutor, agora, o que faz com que algumas mulheres antecipem esse processo e outras não? Aí pode ser muito da característica genética da própria pessoa, da constituição dela. Mulheres, obviamente, que entram em processo de menstruação muito precocemente, mais ou menos, as mulheres menstruam, né, entram no que a gente chama de menarca, que é a primeira menstruação dali da menina para a sua fase de adolescente, numa média de 10, 12 anos de idade. Se você tem isso aos 9, aos 8, você tem mais chance de ter uma menopausa mais precoce. Mas às vezes não é só isso, dessa constituição. Pode ser ou uma forma iatrogênica é uma cirurgia que ela fez, que teve que retirar os seus ovários, né? Ou que esses ovários entrem em falência realmente precocemente, quer dizer, fora do período normal que a gente esperaria que eles entrassem, que seria nessa faixa de 45 anos em média. Uhum. É raro esse processo, doutor? Ter menopausa antecipada? É difícil? Não, não é raro não, e a gente nota que cada vez mais ele vem acontecendo, né? Eu cuido de um ambulatório, eu sou responsável pelo ambulatório de ginecologia endócrina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Ginecologia, e eu cuido exatamente desses casos. E cada vez a gente observa bastante como eles vêm crescendo com o tempo. Ou a gente está diagnosticando também mais precocemente isso, mas vem se acentuando cada vez mais a menopausa precoce. Mas existe uma razão? Vocês imaginam qual seja a razão para que isso esteja aumentando? A gente tenta buscar algumas coisas, Juliana, dentro dessa modernidade, mas às vezes fica muito difícil. Se pode ser por fatores externos, por exemplo, que influenciam muito no metabolismo e na parte endócrina da mulher, até com alimentação, exercícios físicos demasiados, ou processos de fertilizações que as mulheres
hoje em dia adquirem bastante para se tentar, número de gravidezes, radiação solar, sei lá, fica difícil a gente definir o porquê das mudanças do meio ambiente que também podem mudar o meio ambiente interno dessas mulheres. Então a gente não tem uma definição certa do porquê isso está acontecendo com mais frequência. Agora, uma mulher com 37 anos, por exemplo, ela não está imaginando que aqueles sintomas todos possam estar relacionados com uma menopausa precoce. Geralmente isso acontece da mulher confundir os sintomas com os de outras doenças? Sim, uma doença muito comum que pode ser confundido com a menopausa precoce seria o hipotireoidismo, né, em que a mulher passa a sua tireoide não produzir mais a quantidade de hormônios que ela necessita normalmente. Então, e também que é uma outra doença que vem se acentuando cada vez mais, e os sintomas são muito parecidos, com prostração, dificuldade de relacionamento sexual, um distúrbio do comportamento, né, e alterações até psíquicas. Esse distúrbio do comportamento, eu queria falar um pouquinho mais sobre ele. Existe muito preconceito, né, em torno da menopausa. A gente cansa de ouvir piadinhas do tipo, você deve estar na menopausa, né, para estar atacada desse jeito. Então, eu queria... Existe ainda muito isso, doutor? Esse preconceito, esses mitos em torno da menopausa? Existe o preconceito, mas existe mesmo, né, o distúrbio do comportamento. Né? O preconceito é ruim como qualquer tipo de preconceito, mas que as mulheres passam por isso. Elas têm uma alteração de comportamento. Mas né? é de humor? De humor mesmo, né? Elas ficam talvez mais sensíveis, ou talvez mais agressivas. Isso também é muito pessoal. Cada uma vai exibir que forma de comportamento que vai ser alterado, que humor que vai se alterar, mas é extremamente comum e, infelizmente, existe um preconceito, né? Que a coitada já está sofrendo com esses sintomas e ainda tem que aturar o preconceito. Isso não é nada bom. Pois é, você falou que então os sintomas de vez em quando podem se confundir com os de hipotireoidismo, mas como que esse diagnóstico é confirmado então? A gente confirma laboratorialmente. A gente vai dosar os hormônios, tanto os da tireoide, como também os hormônios que são de produção, que atuam no ovário, e nós vamos medir isso para ver se é um hipotireoidismo ou se é realmente uma menopausa precoce. E confirmando, doutor, que se trata mesmo de uma menopausa precoce, o que é feito, qual é o tratamento disponível para essa mulher? O tratamento disponível seria a reposição hormonal. Quer dizer, se ela está sem o hormônio, vamos dar o hormônio para ela. Em que a gente vai repor o estrogênio, que é o que está fazendo tanta falta para ela, e se a mulher possui útero, nós temos que dar também a progesterona, para proteger o útero de processos de câncer no endométrio. Então, a reposição hormonal vai repor os hormônios que está faltando, né, nessa mulher, e com isso nós vamos conseguir equilibrar de novo o humor, toda a parte do trofismo, né, que tem de cabelo, pele, sensibilidade, a beleza da mulher, o feminismo dela passa a voltar com a reposição hormonal. E a possibilidade dela engravidar também? A possibilidade de engravidar, não. Essa a gente não consegue com a reposição hormonal, porque aí o ovário já entrou numa falência tal que não tem mais óvulos para produzir. O que a gente observa muito nessa faixa etária, e eu atendo muito dessas mulheres, é porque elas vêm nos procurar para fazer fertilizações nessa faixa etária de 40 a 45 anos, que cada vez é mais comum com a tecnologia e toda a mulher cada vez trabalhando mais, ela prolonga por demais a sua gravidez e incorre às vezes nesse erro de tentar uma gravidez nessa faixa etária. Então isso é às vezes muito difícil, somente a fertilização in vitro dá alguma chance para ela, que é o que a gente faz, mas nem sempre a gente obtém sucesso. Tá certo, doutor. Foi muito bem explicado, viu? Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso programa, foi ótimo. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. O Ligado em Saúde fica por aqui, mas não esqueça, é você quem escolhe os temas do nosso programa. Mande sugestões para o nosso e-mail, ligado@canalsaude.fiocruz.br ou ligue 0800 701 8122. A ligação, você já sabe, é gratuita. Eu espero você no próximo programa para a gente ficar ligado em saúde. Até lá!